Oi pessoal, voltando aqui para o segundo bloco da nossa aula e agora tratando propriamente da execução, do cumprimento de sentença coletiva, certo? É importante que a gente conheça uma regra específica, um instituto específico na verdade, chamado de Fluid Recovery, ou recuperação fluida da coisa julgada coletiva, da sentença coletiva. Qual é a ideia? A gente viu lá no início do curso que um dos princípios que regem o processo coletivo é a tutela específica, certo? A tutela específica visa fazer com que se retorne ao status quo ante, o estado pós-dano. Isso será tido como preferência no processo coletivo, retornar ao status quo ante. Mas, de toda sorte, principalmente no que tange aos danos causados face a situações de direitos individuais homogêneos, a habilitação para a execução, apesar de ser feita no processo coletivo, a execução, a liquidação e a execução é feita através de um processo autônomo. Ocorre muitas vezes que esse dano, ele se verificado individualmente, se analisado individualmente, ele é um dano irrisório. A doutrina traz vários exemplos. Um deles é o seguinte: é uma determinada marca de chocolates que prometia uma barra de 30 gramas e na verdade era de 29 gramas. Ou o valor cobrado a título de pedágio, que na verdade era R$ 9,90, mas cobrava R$10. Veja, são danos de natureza coletiva, ou ao menos que merecem uma tutela coletivizada, que, se você for verificar a execução individual, eles acabam por não possuir um grande interesse dos indivíduos. Quem de nós queria executar uma decisão judicial para recuperar 50 centavos, sei lá, corrigido, mais 50 centavos? Não é? Isso não despertaria todo o interesse. Então, apesar da regra na execução ser, mormente no que tange aos direitos individuais homogêneos, uma execução individual de sentença coletiva, é possível que por diversas razões, ou pelo próprio desinteresse, ou porque, apesar da obrigação de se dar publicidade à sentença, a gente sabe que na vida real nem todo mundo acompanha diário oficial, ou nem todo mundo acompanha rádio, ou nem todo mundo acompanha os próprios jornais de grande circulação. Então, muitas vezes, os membros daquele grupo, categoria, os sujeitos titulares daquela situação individual não ficam sabendo do processo coletivo. E a ordem jurídica, ela prevê uma possibilidade do próprio legitimado coletivo executar essa decisão. Isso se chama de Fluid Recovery. Porque não haveria sentido em se promover um processo coletivo caso, ao fim e ao cabo, face à dificuldade ou simplesmente à inércia dos legitimados individuais, dos legitimados ordinários, a sentença proferida não tem qualquer grau de eficácia. Por isso, a ordem jurídica prevê que, isso está no artigo 100 do CDC, se for ultrapassado um ano depois da sentença coletiva, sem que haja a habilitação suficiente de titulares individuais, de sujeitos individuais, o Ministério Público ou qualquer outro legitimado coletivo pode promover a execução. Vou ler o artigo 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Veja, por que se chama de Fluid Recovery? Porque existe essa fluidez quanto ao sujeito ativo da reparação. Em tese, se essa reparação deve se dar face ao sujeito individual,
ao legitimado ordinário, se o legitimado ordinário não vem ao processo, é possível que o próprio legitimado coletivo exerça essa pretensão, exerça a pretensão executiva. Certo? De uma forma muito clara, nos parece que quando há a execução individual da sentença coletiva, o beneficiário, o próprio titular do crédito, que promove a execução, vai receber esse valor. Certo? Não é isso? Isso nos parece muito óbvio. Mas, no caso da execução da sentença coletiva ser promovida pelo próprio legitimado coletivo, veja, ele é legitimado coletivo, ele é um legitimado extraordinário, então ele não é titular do direito. Ele atua em nome próprio, defendendo o interesse de outrem. Pela dificuldade de se identificar quem é o legitimado, quem são os legitimados, o artigo 13 da Lei de Ação Civil Pública, da Lei 7347 de 85, prevê um fundo de defesa dos direitos difusos. É para esse fundo que será destinado o valor da indenização a título de fluid recovery. Certo? Então, a legitimação ordinária, isso é interessante perceber, veja que para o processo coletivo, o processo de conhecimento, e a gente estudou isso quando tratou da legitimação, a legitimação é extraordinária. Mas no processo de execução, normalmente na execução individual da sentença coletiva, a legitimidade ordinária exercida pelo titular do direito já adiantei, né, até sem querer, ela é ordinária, ela não é extraordinária. Ela é uma legitimidade ordinária porque o exequente, o credor exequente, é o próprio titular da relação jurídica. Então ele atua nesse processo individual como em nome próprio, defendendo o interesse próprio. Mas nesse caso, no caso do fluid recovery, do cumprimento de sentença promovido pelo próprio legitimado coletivo, a gente tem uma espécie de legitimidade extraordinária, subsidiária. Subsidiária por quê? Porque só haverá essa legitimidade extraordinária dos legitimados coletivos para a execução se no prazo de 1 ano não houver habilitação suficiente de legitimados individuais face à sentença. Se durante 1 ano, após a sentença, não houver habilitação suficiente de legitimados individuais, o que vai ocorrer é que a partir daí haverá a possibilidade dos legitimados extraordinários se habilitarem. Só que essa habilitação dos legitimados extraordinários não impede que mesmo após 1 ano, os legitimados individuais se habilitem no processo coletivo, extraiam a certidão da decisão e promovam o cumprimento de sentença através de processo autônomo no seu próprio domicílio, da forma como nós havíamos dito no bloco anterior. Certo? Então, superado 1 ano e havendo aí a legitimidade extraordinária subsidiária dos legitimados coletivos, ela não exclui de forma alguma a legitimidade ordinária do indivíduo titular do direito. Ele continua podendo propor a sua execução. Essa possibilidade gera grandes discussões doutrinárias a respeito de proteção do devedor contra bis in idem. Porque o que acontece? Após 1 ano, quando o legitimado extraordinário se habilita no próprio processo para dar início ao cumprimento de sentença, cabe ao devedor demonstrar o quanto já foi pago a título individual, para que esses valores pagos a título individual sejam descontados do fluid recovery, do cumprimento de sentença coletiva. Mas não será possível calcular os valores que serão devidos
se houver uma habilitação futura de créditos individuais depois da promoção do cumprimento de sentença pelo legitimado coletivo. Então os devedores costumam discutir muito a respeito desse bis in idem na execução do processo coletivo, no cumprimento de sentença tutela executiva no processo coletivo. Mas até hoje não há sequer sinais da jurisprudência de negar essa possibilidade. Na verdade, a ampla reparação é uma das características do microsistema de processo coletivo. Então, nesse caso, a legitimação extraordinária, decorrido um ano da sentença, ela não exclui, ela não impede que outros legitimados individuais proponham a execução individual da sentença coletiva, certo? A outra discussão referente ao termo a quo do prazo de um ano. O termo a quo, o cálculo desse prazo de um ano. O que prevalece na doutrina, e o que já foi objeto de decisão, inclusive pelo STJ, é que o prazo de um ano é contado a partir do termo do edital que é publicado quando há a aprovação de uma sentença coletiva. Toda vez que existe uma sentença coletiva de procedência, é publicado um edital, tanto na imprensa oficial, quanto a depender do caso, nos meios de grande circulação, dando conta de que houve uma sentença favorável no âmbito coletivo, na tentativa de fazer com que todos os sujeitos substituídos, claro que esse todos é praticamente impossível, mas na tentativa de fazer com que os sujeitos substituídos tomem conhecimento dessa decisão coletiva de procedência, para que possam promover a execução individual. Uma vez transitada e julgada a sentença, e uma vez publicado o edital, a posição da doutrina, posição majoritária da doutrina, chancelada pelo STJ em algumas de suas decisões, é que esse termo a quo de um ano se inicia do prazo do edital. Então, existe o edital que convoca os sujeitos individuais e, a partir do edital, é que se contaria esse prazo de um ano, para que a partir dele o legitimado extraordinário pudesse atuar. Certo? Então, sobre o Fluid Recovery, a ideia é essa. É fazer com que o devedor, aquele sujeito que causou dano à situação jurídica coletiva, não deixe de sofrer as consequências desse dano em virtude da inércia dos legitimados individuais. O valor calculado a título de indenização é revertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que está previsto no artigo 13 da Lei 7347/85. Apesar do nome, Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, ele abrange todos os valores destinados a título de indenização e até de doações para proteção e fomento das situações jurídicas coletivas. Certo? Propriamente quanto ao procedimento, a execução coletiva das decisões coletivas, né, e aí eu faço referência mais uma vez ao Fluid Recovery, que é exatamente o procedimento de execução coletiva das decisões coletivas, ele segue o rito comum do cumprimento de sentença. Certo? Ele segue o rito comum do cumprimento de sentença. Se houver uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, esse adimplemento específico, esse cumprimento específico, ele sempre é preferencial. Lembre do que eu já falei aqui e retomo, e mais uma vez, se prefere sempre o retorno ao status quo ante. Então, a reparação específica, ela é sempre preferencial no processo coletivo. O ressarcimento pecuniário destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, ele é sempre residual, sempre.
promove-se, dentro de todas as possibilidades, o retorno ao status quo ante, a reparação específica. Certo? As maiores nuances, elas se dão na execução individual das decisões coletivas, certo? Quanto a elas é preciso que a gente traga alguns elementos diferenciadores. A execução das ações, das sentenças coletivas, ela é de legitimidade dos legitimados coletivos, né, como eu já havia dito. Mas há um elemento diferenciador. É que existe nas leis 4717 de 65 e na lei 7347 de 85 uma espécie de poder-dever do Ministério Público em promover a liquidação ou cumprimento de sentença. Vejam o que dizem os dispositivos. O artigo 16 da Lei 4717 diz assim: caso decorridos 60 dias da publicação da sentença condenatória de segunda instância, sem que o autor ou terceiro promova a respectiva execução, o representante do Ministério Público a promoverá nos 30 dias seguintes, sob pena de falta grave. E aí o artigo 15 da Lei 7347 de 85. Decorridos 60 dias do trânsito julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Então veja que há uma espécie de poder-dever do MP de promover a execução, caso nenhum dos outros legitimados o faça. Se impõe ao Ministério Público que atue. Porque como o Ministério Público tutela de forma ampla os direitos coletivos, a própria possibilidade do fluid recovery deve ser buscada pelo Ministério Público. Faz parte da própria atuação institucional do órgão atingir a reparação total do dano. Bom, por outro lado, na execução individual do processo coletivo, relativo a direitos individuais homogêneos, a regra é que a legitimidade ativa seja ordinária dos sujeitos por ela beneficiados. Certo? Então aqui vai incidir aquele artigo 100 do CDC que eu já havia tratado antes. A regra é que a execução, a liquidação e a execução da sentença coletiva promovida pelo sujeito individual, ela se dê por um procedimento autônomo. É até interessante que muitas vezes surge uma confusão a respeito de como se dá esse procedimento. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, mas é importante que se deixe bem claro. É porque se fala em habilitação do indivíduo no processo coletivo. Então isso pode gerar a seguinte confusão. Ora, eu me habilito no processo coletivo e eu executo dentro do próprio processo coletivo. E não é assim. A razão é simples. O primeiro ponto é aquele que eu já disse no início, quando a gente tratou da liquidação. Isso dificultaria o acesso à justiça. Você faria com que o legitimado individual ele tivesse que se deslocar até o foro onde foi processado a causa coletiva, para que ali ele se habilitasse e ali ele promovesse o cumprimento de sentença. Isso dificulta o acesso à justiça. O segundo elemento, que também tem a ver com acesso à justiça, mas sob uma perspectiva diversa, é que se fosse exigida a habilitação e cumprimento de sentença nos próprios autos do processo coletivo, isso poderia gerar um tumulto processual tremendo. Imagine milhares e milhares de sujeitos se habilitando no processo coletivo para executar o seu quantum específico. Haveria cognição na liquidação e na execução para comprovar quanto se deve a cada um e a própria situação de credor de cada um daqueles sujeitos habilitados. Isso geraria um tumulto processual imenso. Imenso.
Por isso, o procedimento de habilitação é somente para que o sujeito individual, legitimado ou ordinário, se habilite no processo dando conta de que ele é beneficiário daquela decisão. Essa habilitação faz com que o devedor passe a conhecê-lo, tomando conta da futura propositura de uma execução individual, e permite também que seja extraída a certidão da sentença que irá municiar essa execução futura. Então, o interessado se habilita no processo em que foi proferida a sentença, retira dali a certidão da sentença e no foro do seu domicílio promove a execução. Promove a execução no exercício da sua legitimidade ordinária. É interessante que nesse caso se diz que a fase de conhecimento do processo coletivo tem natureza coletiva. E aí, na fase de cumprimento de sentença, você retoma a natureza individual da tutela do direito. Por outro lado, residualmente, também haverá legitimidade ativa dos legitimados coletivos em duas hipóteses. A primeira hipótese, a gente já falou, que é a hipótese do fluid recovery. Nesse caso, nós vamos ter um cumprimento de sentença coletivo de uma decisão coletiva, através de uma legitimidade extraordinária subsidiária. Nesse caso, a doutrina diz que existe uma execução verdadeiramente coletiva, porque os legitimados extraordinários atuam por legitimação legal. Então atuam em nome próprio, defendendo interesse alheio. Não há elemento de representação, mas sim elemento de legitimidade extraordinária. A segunda exceção, ou segunda hipótese, em que se admite a execução coletiva ou a execução promovida pelos legitimados coletivos, se dá mormente nas execuções de direitos individuais homogêneos. É que o legitimado extraordinário ele pode promover a liquidação e a execução abarcando um determinado grupo beneficiado pela sentença coletiva. É o exemplo da promoção da liquidação e execução promovido pela Defensoria Pública. A gente chegou a comentar isso em sala de aula e, inclusive, em um dos julgados que nós debatemos naquele nosso trabalho em sala, que a Defensoria Pública tem legitimidade para o processo coletivo na fase de conhecimento. Basta que alguns sujeitos hipossuficientes sejam titulares daquela situação coletiva. Então, se você tem um determinado grupo, esse determinado grupo é composto por tantos sujeitos hipossuficientes ou não. Se houver ali hipossuficientes que podem ser representados pela Defensoria Pública, a Defensoria Pública pode atuar no processo de conhecimento, no processo coletivo de conhecimento. Mas uma vez obtida a sentença favorável, e se tratando de direito individual homogêneo, é possível que se verifique quem são os sujeitos beneficiados. Os sujeitos beneficiados daquela decisão podem ser identificados. Nesse caso, a execução, como a regra que a execução seja individual, a Defensoria Pública só vai ser apta, só vai ter competência para promover a execução das decisões relativas ao grupo de sujeitos hipossuficientes. Então, no momento em que a Defensoria Pública promove a liquidação e cumprimento de sentença dessa decisão coletiva, em que ela própria propôs o processo coletivo, ela deve trazer ali a lista de todos os sujeitos em que ela representará no cumprimento de sentença. Então, é uma espécie de coletivização
de uma execução que, em regra, era para ser uma execução individual. Por isso que, nesse caso, a doutrina não reconhece propriamente uma execução coletiva. A doutrina chama essa hipótese de execução pseudo-coletiva. Porque o que há, de fato, é uma coletivização de execuções individuais. Porque essa execução individual, essa execução coletivizada, ela diz respeito somente à soma de todas as parcelas relativas a cada um dos sujeitos individuais. Veja que aí não se trata de fluid recovery. O fluid recovery é, de fato, uma execução, um cumprimento de sentença coletivo de uma sentença coletiva. Lá, o valor será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Será destinado à própria proteção da tutela coletiva. O que não ocorre nessa chamada pseudo-coletiva. Porque ali os valores da execução abarcarão os valores de cumprimento de sentença, abarcarão os valores de cada parcela individual dos legitimados individuais. Isso também é possível de acontecer. Em suma, nós temos 3 legitimados, nós temos 3 espécies de legitimidade ativa para a propositura da tutela executiva, cumprimento de sentença, da decisão coletiva. O primeiro é a execução do próprio sujeito beneficiário, que será a execução promovida pelo legitimado ordinário, por aquele que titulariza o direito. Nós temos também os legitimados ordinários nessa execução pseudo-coletiva, em que haverá a identificação do quanto devido a cada um dos sujeitos por elas representados em juízo. E nós temos a terceira hipótese, que é a execução do fluid recovery, que é quando ultrapassado o interregno de 1 ano, sem a habilitação de créditos suficientes a dar eficácia à decisão, o legitimado extraordinário executa em benefício da própria coletividade. E esse valor é destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Para a gente terminar aqui, percebam o seguinte. Quando se extrai essa certidão da sentença coletiva para municiar uma execução individual, a gente está tendo uma hipótese em que a liquidação e o cumprimento de sentença se dão através de um processo. Essa hipótese não é estranha ao CPC, porque o CPC permite que isso ocorra nas hipóteses dos incisos 6 a 9 do artigo 515. O que nós temos aqui é uma hipótese a mais em que isso acontece. Como o cumprimento de sentença não se dá no processo coletivo, pelas razões que eu já disse antes, pelas razões de acesso à justiça, de tumulto processual, é necessário que se extraia a certidão e essa certidão habilitará um processo autônomo de cumprimento de sentença. Parece estranho, mas é exatamente isso. Porque a sentença coletiva, ela tem natureza de título executivo judicial. Mas você extrai uma certidão que habilitará um processo novo. Esse processo novo se inicia com liquidação e segue o cumprimento de sentença. Então o que nós temos aí é a figura de um processo de execução em que se aplicarão as regras do cumprimento de sentença. Porque são essas regras que se aplicam ao cumprimento de título executivo judicial. E o que nós temos aí é um título executivo judicial, é a sentença coletiva, abarcado de uma forma ampla pelo inciso 1 do artigo 515. Só que nesse caso nós não temos um processo individual prévio. Nós temos um processo individual coletivo e uma execução individual posterior. Essa execução individual posterior, que se dá em processo autônomo, respeita as regras do cumprimento de sentença, que estão lá no Código de Processo Civil, com a nuance, que eu já disse lá no início, de que a liquidação, nesse caso, será uma liquidação, entre aspas, imprópria,
Porque além de definir o quanto, será definido, de fato, que aquele sujeito, autor, exequente, é abarcado pelo grupo favorecido na sentença coletiva. Certo? Então, pessoal, aqui a gente encerra o assunto dessa segunda aula online, e eu peço a vocês que tomem nota dessas aulas, efetivamente tenham tido atenção, espero que tenham tido atenção, porque essas aulas serão indispensáveis, essas noções básicas serão indispensáveis para quando nós formos, no próximo sábado, discutir os diversos julgados interessantes que eu selecionei para vocês. Joia? Então, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa forma diferente e vejo-os na quinta que vem. Um abraço.